Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 3 de julho. Agora na Espanha, 10 horas e 1 minuto. No Brasil, 5 e 1 da manhã. Gente, a BTC rejeitou a incursão para dentro da nuvem porque encarou a confluência entre a base da nuvem e a mediana do canal de Keltner. Na verdade, foi a primeira tentativa de romper essa laje, que é a base da nuvem, ainda mais confluindo com a mediana do canal de Keltner. Para muitos cavaleiros do Apocalipse, isso é um claro sinal de baixa, mas na verdade foi só a primeira tentativa de voltar para o patamar acima da base da nuvem, voltar para dentro da nuvem, que dentro da literatura da análise técnica gráfica é a faixa de justiça do preço. O preço pode subir o que for, sempre volta para a nuvem. Pode descer o que for, sempre volta para a nuvem. A gente está voltando para a nuvem, mas a primeira tentativa de incursionar para dentro da nuvem normalmente falha, como falhou. No 6 horas a gente segue acumulando numa cunha triangularizada um pouco mais ampla do que a inicialmente prognosticada. Os corpos reais estão respeitando basicamente essa sequência de fundos ascendentes. Lá no gráfico diário ancorado pela banda de Bollinger, a gente travou na mediana da banda. Então uma movimentação absolutamente normal. Na verdade, quanto mais longeva for essa acumulação da BTC, mais violenta será a pernada de expansão. Isso aqui está funcionando como uma mola. Toda essa acumulação aqui está se desdobrando, tendo por centro gravitacional as duas máximas do ciclo anterior, de 2020-21, a máxima em 64 mil e a máxima em 69 mil. Na verdade, a gente está acumulando em torno dessas duas máximas. Quando a gente se aproximou de 64, que foi o primeiro cume, agora a gente deu uma recuada. É bem provável que na próxima tentativa a gente avance, mas também a gente vai encarar esses cumes aqui, esses topos dessa congestão. É muitíssimo provável que, se romper 72, 73, a BTC exploda na nossa onda 5, que vai levá-la para 100 mil dólares. Nos 5 minutos, a BTC basicamente está acumulando numa cunha, desenhando fundos ascendentes, topos descendentes. É um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Isso aqui fatalmente vai voltar a estressar a base da nuvem aqui no diário. Se romper 63.800, 64, a BTC facilmente buscaria algo acima de 71.600, 71.700. No gráfico semanal, o nosso engolfo está rolando, ainda é quarta-feira, hoje ainda 3 de julho, tem toda a quinta-feira, sexta, sábado e domingo para concluir o desenho desse corpo real no semanal, mas está rolando um belo engolfo. Isso aqui pode pontificar o fim desse ímpeto vendedor no semanal. Então seria 1, 2, 3, 4, é o quarto corpo real vendedor aqui no semanal. É muito provável que, a continuar nessa toada, o próximo corpo real seja um doji levemente comprador ou levemente vendedor para iniciar essa pernada de número 5 que vai levar a BTC em direção a 100 mil dólares. Na seara fática, a gigante de investimentos e gestora de recursos Fidelity, que gere mais de 5 trilhões de dólares em ativos, firmou uma parceria com a Chainlink para tokenizar, não, para importar e fazer migrar os dados de valores e cotação de valores patrimoniais da Fidelity junto a cadeias descentralizadas. Na verdade, a Chainlink é um Oracle que, de forma descentralizada, alimenta as cadeias em blockchain com informações, com cotações, com dados. Quanto mais descentralizado for um Oracle, mais fidedigna é a informação. Por isso a Chainlink domina o ambiente de importação de dados do mundo real junto a cadeias descentralizadas, e não é à toa que gigantes e grandes players do Wall Street estão basicamente importando os dados nas cadeias através do Oracle Chainlink. E a tokenização brutal desses ativos, que está acontecendo num volume insano e brutal, na verdade vai precisar cada vez mais do gás da Chainlink, que é a Link, justamente para remunerar
todos os validadores que de forma descentralizada confirmam a fidedignidade desses dados que são importados do mundo real para as cadeias descentralizadas. É o novo normal. E a Ethereum vai superar o volume de aportes junto ao ETF de ETH no mercado à vista, assim que o início da negociação for autorizada. Num primeiro momento, a empresa de análises K33 Research reportou que há uma grande probabilidade do ETF de ETH ficar por um bom tempo superando a entrada líquida dos ETFs de BTC, já que há uma demanda institucional reprimida. Mas isso aqui não deve durar muito, justamente porque não se compara o apetite institucional por BTC em relação a ETH. Há um grande apetite institucional por ETH, mas num primeiro momento, com certeza, a Ethereum vai superar o aporte líquido de capital institucional, principalmente junto ao ETF de ETH no mercado à vista, mas num segundo momento isso deve se equalizar. Agora deve ter em torno de 5, talvez 10 bilhões de dólares esperando o início de negociação do ETF de ETH no mercado à vista para aportar diretamente no ETF de ETH. Num segundo momento isso deve se equalizar, já que não há como comparar a demanda por BTC em relação a ETH. Por BTC, de uma maneira geral, continua atraindo mais capital institucional, principalmente. E a BTC pode bater 500 mil dólares nesse ciclo ainda, se houver um catalisador, que seria o início de reservas por bancos centrais. Na minha leitura, isso só vai acontecer a partir do próximo ciclo. Ainda não há espaço para BTC. Alguns países, como El Salvador, agora na África, a República Centro-Africana, alguns países estão começando a se mexer nesse sentido. O Milei da Argentina também reportou que quer tornar o Bitcoin moeda de curso legal para, num segundo momento, criar um tesouro argentino de BTC. Mas é tudo ainda muito incipiente. Isso aí só faria o preço da BTC rumar em direção ao market cap do ouro, que está lá em 12, 13 trilhões. Hoje a BTC tem um market cap de 1,2 tri. A BTC está flipando as big techs. No próximo ciclo, com certeza, a Bitcoin vai flipar o market cap do ouro, porque no próximo ciclo a gente vai presenciar reservas cambiais de bancos centrais em BTC. Nesse ciclo ainda é tudo muito incipiente. Agora que o mundo cripto está superando a questão regulamentar, é só ver o que está acontecendo na zona do euro, o Market in Crypto Assets, que basicamente é o marco legal criptográfico da zona do euro. Então todo esse ITER tem que ser esgotado para a gente chegar nesse ponto, que é a criação de reservas em BTC por bancos centrais. Isso vai acontecer com certeza no próximo ciclo. Essa reportagem diz que não está nem fora do radar a possibilidade de que num futuro muito próximo o Bitcoin, o dólar norte-americano, seja apoiado. Num futuro, o dólar dos Estados Unidos pode ser apoiado por BTC. O Donald Trump já falou isso num podcast. O que era uma piada em absoluto há poucos meses atrás, hoje é dito sem nenhum pudor pelo principal candidato à corrida presidencial rumo à Casa Branca. O Donald Trump falou num podcast que, diante da situação do endividamento soberano norte-americano, ele não fica totalmente fora do radar o Bitcoin acabar sendo, o dólar norte-americano acabar sendo apoiado pela BTC. Mas enfim, na minha leitura isso é mais para o próximo ciclo. Não há tanto espaço. A BTC pode até bater 500 mil, vai ser aquela agulhada para voltar rapidamente para baixo de 300, mas isso pode acontecer por conta do frenesi que vai rolar. Vai ser um FOMO brutal, muita gente vai comprar no topo, mas para se manter acima de 500 mil, com certeza somente no próximo ciclo a BTC ela precisaria da criação de reservas por bancos centrais para poder começar a pensar em flipar o ouro, justamente porque bancos centrais de países possuem muita reserva em ouro, e para flipar o ouro é preciso que bancos centrais comecem a criar as suas reservas
em BTC. Isso com certeza vai acontecer lá no ciclo de 2028, 2029. Ainda na seara fática, Jerome Powell diz que a inflação está dando sinais de retomada de um viés de enfraquecimento. O presidente do Fed quer ter certeza de que a tendência dessa leitura se confirma, vai eventualmente se confirmar. Com certeza a inflação está arrefecendo, os indicadores só vão apontar para isso. A inflação, segundo as palavras do próprio Jerome Powell, a inflação, segundo os últimos dados do IPC, entrou num viés de baixa. Isso tem uma inércia movimentacional brutal. A inflação, após uma pausa no primeiro trimestre, está mostrando sinais de que retomou a sua tendência de arrefecimento. Isso é muito bom, porque fica no radar uma grande possibilidade de já em setembro o Banco Central norte-americano iniciar o corte da taxa básica de juros. Quem está esperando o início da redução da taxa básica de juros, o final das duas guerras, russo-ucraniana e o conflito entre Israel, Hamas e agora contra o Hezbollah, quem está esperando tudo isso pode acabar pagando dos 250 mil dólares por BTC, já que o mundo caminha para voltar a ter som de violinos e cheiro de flores nas ruas. Ainda na seara fática, democratas acionaram o modo pânico, já que depois do fiasco que foi o debate entre o Biden e o Trump e os dias de silêncio que acabou se sucedendo aquele fiasco, alguns democratas tornaram públicas suas preocupações com o presidente Biden, que claramente não tem condições nem de realizar um próximo debate, nem de continuar na corrida presidencial. Alguns agora questionam até a capacidade do Partido Democrata manter um apoio considerável no Senado e na Câmara, já que esse fiasco está afetando não só a corrida presidencial rumo à Casa Branca, mas também a formação da nova legislatura. Gente, é muito bom para o mundo cripto esse modo pânico dos democratas, porque a questão criptográfica passou a ser uma questão sensível. A última pesquisa deu conta de que mais da metade dos eleitores norte-americanos possuem algum nível de exposição a ativos criptográficos. Não está totalmente fora do radar a aprovação de um marco legal criptográfico, como o FIT 21. Por isso eu volto a alertar os senhores, tem muita coisa acontecendo. É muitíssimo provável que, se um marco legal criptográfico for aprovado, as altcoins explodam imediatamente para 2 trilhões. A BTC vai em direção a 100 mil facilmente. Aí vai formar um pullback e aí a gente depois vai arrumar em direção ao topo lá em 8 tri, o que deve acontecer no primeiro trimestre de 2025. Mas essa janela temporal está se esgotando. Por isso eu volto a alertar os senhores. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. E não é só acesso às altcoins com maior potencial de retorno, é acesso ao staking nas redes, é o acesso a um atendimento personalizado, é um acesso à avaliação pessoal de portfólios, é tudo isso. E outra, tem uma notícia do mundo cripto que eu ainda nem falei, eu já estou na geopolítica. Os credores da FTX vão começar a receber, a partir do final desse mês, 16 bilhões de dólares na primeira rodada de distribuição do que restou lá da massa falida da FTX. Essa primeira distribuição provavelmente vai promover uma mega injeção de liquidez na Solana, justamente porque boa parte dos clientes da FTX viram os seus ativos serem convertidos em dólares, mas eles estavam holdando Solana na FTX. Tanto é que a Sol era um dos maiores detentores de Solana em stake, era a própria FTX. E é muito provável que esses 16 bilhões de dólares acabem aportando lá nos ecossistemas da Solana. Vamos ver quanto que a Solana tem de riqueza bloqueada nesse momento. 4,56 bi. É muitíssimo provável que toda essa grana, ou boa parte dela, acabe, pelo menos uns 20, 30%,
já colocaria, já levaria esse TVL bloqueado aqui para acima de 6 bi. É muito provável que isso termine aqui no liquid staking da Gito. Gente, não subestimem o que está acontecendo. São vários catalisadores que vão impulsionar o market cap das altcoins para novos patamares. Então eu insisto aos senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. E essa mega injeção de capital no ecossistema da Solana vai causar um efeito muito positivo em outras altcoins de alta octanagem que estão ali no Gemas. Ainda na seara fática, ações asiáticas sobem e o iene atinge a mínima de 38 anos. Gente, está cada vez mais óbvio que o Banco Central japonês vai ter que intervir no câmbio a qualquer momento. E se isso acontecer, o DXY vai tombar como uma jaca, deve furar a MM200 e buscar algo ali em torno de 100, talvez até 99. Se isso acontecer, e deve acontecer, porque está insustentável a situação do iene, a BTC explode para 100 mil dólares. O que está segurando a BTC é essa lateralização do DXY, que mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta, principalmente o iene, os francos suíços, euros, mas o iene faz parte dessa cesta. E se o DXY perder a MM200, ninguém segura a BTC, que facilmente explodiria naquela nossa onda 5 no semanal em direção a 100 mil dólares. Então fica mais esse alerta para aqueles que estão desembarcando ou que ainda não embarcaram, que é uma insanidade o sujeito estar fora do mundo cripto neste exato momento. E fica outro alerta, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Avax, Solana, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.